O que você diz aos eleitores que sentem que estão pior sob sua presidência do que estavam sob o presidente Trump? Eu tive que ver o que me foi deixado quando me tornei presidente. O que o senhor Trump me deixou? Tínhamos uma economia em queda livre. A pandemia foi muito mal gerida. Muitas pessoas estavam morrendo. Tudo que ele disse foi, não é tão sério. Apenas injete um pouco de água sanitária no seu braço, você vai ficar bem. A economia colapsou, não havia empregos, desemprego. A taxa de emprego subiu para 15%. Terrível. Então, o que tivemos que fazer foi tentar juntar as coisas novamente. Foi exatamente isso que começamos a fazer. Criamos 15 mil novos empregos. Trouxemos uma posição onde temos 800 mil novos empregos na indústria, mas há mais a ser feito, há mais a fazer. As pessoas da classe trabalhadora ainda estão em apuros. Eu venho de Scranton, Pensilvânia. Venho de uma casa onde a mesa da cozinha, se as coisas não fossem possíveis de serem feitas durante o mês, era um problema. O preço dos ovos, o preço da gasolina, o preço da habitação, o preço de uma variedade de coisas. É por isso que estou trabalhando tanto para lidar com esses problemas. E vamos garantir que reduziremos o preço da habitação. Vamos garantir que construiremos 2 milhões de novas unidades. Vamos garantir que limitaremos os aluguéis para que a ganância corporativa não domine a combinação. Mas fiquei com a ganância corporativa como a razão pela qual estamos nesse problema agora. Além disso, estamos em uma situação onde, se você tivesse que dar uma olhada em tudo que foi feito na administração dele, ele não fez muito. Quando ele saiu, as coisas estavam um caos. Literalmente caos. E assim colocamos as coisas de volta no lugar. Criamos, eu disse, esses empregos. Certificamos-nos de que tivéssemos uma situação onde agora temos. Reduzimos o preço dos medicamentos prescritos, que é um grande problema para muitas pessoas, para $15. Uma injeção de insulina em vez de $400. Nenhum idoso precisa pagar mais de $200 por qualquer medicamento. Todos os medicamentos que possam incluir no próximo ano. E a situação é, vamos disponibilizar isso para todos os americanos. Estamos trabalhando para reduzir os preços ao redor da mesa da cozinha. E é isso que vamos conseguir. Obrigado, presidente Trump. Somos a maior economia da história do nosso país e nunca nos saímos tão bem. Todo mundo ficou impressionado, né? Outros países estavam nos copiando. Fomos atingidos pela Covid e quando fizemos, nós gastamos o dinheiro necessário para evitar uma grande depressão, como a de 1929. Quando terminamos, então, fizemos um ótimo trabalho, né? Recebemos muito crédito pela economia, muito crédito pelo exército e nenhuma guerra e tantas outras coisas. Tudo estava indo bem, mas a coisa pela qual nunca recebemos o crédito e deveríamos ter recebido é nos tirar daquela confusão do Covid. Ele criou mandatos que foram um desastre para o nosso país, mas fora isso nós tínhamos lhes devolvido um país onde o mercado de ações estava realmente mais alto do que antes da Covid e ninguém achava que isso fosse possível. Os únicos empregos que ele criou são para imigrantes ilegais e emprego de recuperação, uma recuperação da Covid. Ele não fez um bom trabalho, ele fez um trabalho ruim. E a inflação está matando o nosso país, está absolutamente nos matando. Obrigado, presidente Biden. Veja, a maior economia do mundo. Ele é o único que pensa assim, eu acho. Não conheço mais ninguém que pensa que ele tinha a maior economia do mundo. E você sabe, o fato é que nos encontramos em uma situação onde sua economia... Ele recompensou os ricos. Ele fez o maior corte de impostos da história americana, $2 trilhões. Ele aumentou o déficit mais do que qualquer presidente em um único mandato. Ele é o único presidente, além de Herbert Hoover, a ter perdido mais empregos do que ele tinha quando começou, desde Herbert Hoover. A ideia de que ele fez algo significativo no exército, você sabe. Agora, quando ele era presidente, ainda estavam matando pessoas no Afeganistão. Ele não fez nada sobre isso. Quando ele era presidente, ainda nos encontramos em uma posição onde você, que teve uma ideia de que éramos este país seguro. A verdade é que sou o único presidente deste século que não tem nenhum. Esta década sem que nenhuma tropa morresse em qualquer lugar do mundo como ele fez. Presidente Trump, eu quero continuar, Posso se puder. responder a Bem, ele? vou te fazer uma pergunta de acompanhamento. Você pode fazer o que quiser com o minuto que te demos. Quero fazer uma pergunta de acompanhamento. Você quer impor uma tarifa de 10% sobre todos os produtos que entram no Iowa. Como você vai garantir que isso não aumente ainda mais os preços? Só vai custar países que têm nos explorado há anos, como a China e muitos outros, sendo justo com a China. Vai apenas forçá-los a nos pagar muito dinheiro, reduzir nosso déficit tremendamente e nos dar muito poder para outras coisas. Ele disse, a única coisa que ele acertou foi que eu dei a você a lei, o maior corte de impostos da história. Eu também dei a você o maior corte de regulamentação da história, por isso tivemos todos os empregos caíram e depois se recuperaram, e ele está levando crédito pelo retorno dos empregos. Você não pode fazer isso. Ele também. Disse que herdou uma inflação de 9%. Não, ele herdou quase nenhuma inflação e assim permaneceu por 14 meses. Então isso explodiu sob sua liderança, porque gastaram dinheiro como um bando de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo e eles não sabem o que estavam fazendo. Foi o pior.
provavelmente a pior administração da história. Nunca estive lá. E no que diz respeito ao Afeganistão, eu estava saindo do Afeganistão, mas íamos sair com dignidade, com força, com poder. Ele saiu. Foi o dia mais embaraçoso da história do nosso país. Presidente Trump, nos últimos 8 anos, sob as suas 2 administrações, a dívida nacional disparou para níveis recordes. E de acordo com uma nova análise partidária, presidente Trump, sua administração aprovou 8,4 trilhões de dólares em nova dívida. Bem, até agora, presidente Biden, você aprovou 4 trilhões e 300 bilhões de dólares em novos. Então, ex-presidente Trump, muitos dos cortes de impostos que você assinou como lei estão programados para expirar no próximo ano. Você quer estendê-los e ir ainda mais longe, você diz. Com os Estados Unidos enfrentando déficits de trilhões de dólares e dívida recorde, por que os maiores rendimentos e as corporações deveriam pagar ainda menos impostos do que pagam agora? Porque os cortes de impostos impulsionaram a maior economia que já vimos antes da Covid e mesmo depois da Covid foi tão forte que conseguimos superar. A Covid está muito melhor do que praticamente qualquer outro país. Mas nós impulsionamos, esse imposto impulsionou. Agora, quando cortamos os impostos, por exemplo, o imposto corporativo foi reduzido para 21%, de 39%, e além disso, arrecadamos mais receita com muito menos impostos e as empresas estavam trazendo trilhões de dólares de volta para o nosso país. O país estava indo como nunca antes. Estávamos prontos para começar a pagar dívidas, estávamos prontos para começar a usar o ouro líquido bem debaixo dos nossos pés, o petróleo e o gás bem debaixo dos nossos pés. Íamos ter algo que ninguém mais teve. Fomos atingidos pela Covid. Fizemos muito para consertar. Eu deixei para ele uma situação inacreditável com todos os tratamentos e todas as coisas que nós inventamos. Demos a ele algo ótimo, lembra? Mais pessoas morreram durante a sua administração, embora já tivéssemos resolvido isso em grande parte. Mais pessoas morreram sob a administração dele do que na nossa. E estávamos bem no meio disso, algo que muitas pessoas não gostam de falar. Mas ele teve muito mais mortes morrendo em sua administração. Ele fez um mandato, que é um desastre, obrigando a isso. A vacina foi distribuída. Ele fez um mandato sobre a vacina, que é o que as pessoas... Mais objeções sobre a vacina. E ele fez um trabalho muito ruim, apenas um trabalho muito ruim. Que estão lá, mas em todo o mundo não somos mais respeitados como um país. Eles não respeitam a nossa liderança. Eles não respeitam os Estados Unidos mais. É como uma nação do terceiro mundo entra. A armação da eleição dele, tentando atacar seu oponente político. Todas as coisas que ele fez, nos tornamos como uma nação do terceiro mundo e é uma vergonha o dano que ele causou ao nosso país. E eu adoraria perguntar a ele, e porque ele permitiu que milhões de pessoas votassem nele, de pessoas para entrarem aqui vindas de prisões, cadeias e instituições mentais, para virem ao nosso país e destruírem nosso país. Presidente Trump, falaremos sobre imigração mais tarde neste bloco. Presidente Biden, quero dar-lhe a oportunidade de responder a esta pergunta sobre a dívida nacional. Ele teve a maior dívida nacional de qualquer presidente em um período de 4 anos, número 1. Número 2, aquele corte de impostos de 2 trilhões de dólares beneficiou os muito ricos. O que vou fazer é consertar o sistema tributário. Por exemplo, temos 1.000 trilionários na América, nem mesmo os bilionários na América. E o que está acontecendo? Eles estão em uma situação em que, de fato, pagam 8,2% em impostos. Se eles pagassem apenas 24%, 25%, qualquer um desses números, eles arrecadaram 500 milhões de dólares, bilhões de dólares, em um período de 10 anos. Seríamos capazes de eliminar sua dívida. Poderíamos ajudar a garantir que todas aquelas coisas que precisamos fazer, cuidados infantis e idosos, cuidado, certificando-se de que continuamos a fortalecer nosso sistema de saúde, certificando-se de que somos capazes de atender a cada pessoa. Bastante elegível para o que eu consegui fazer com a Covid, lidando com tudo que temos que fazer. Se finalmente vencermos o Medicare. Obrigado, presidente Biden e presidente Trump. Ele estava certo, ele realmente venceu o Medicare, ele venceu até a morte e está destruindo o Medicare, porque todas essas pessoas estão chegando. Eles estão colocando-os no Medicare, eles estão colocando-os sobre a Previdência Social. Eles vão destruir a Previdência Social. Este homem vai destruir a Previdência Social sozinho. Milhões e milhões de pessoas estão vindo, eles estão tentando colocá-los na Previdência Social. Ele vai acabar com isso. Segurança Social, ele acabará com o Medicare. Então ele estava certo na forma como terminou aquela frase. E é uma pena o que aconteceu com o nosso país. Nos últimos 4 anos é inacreditável. Países estrangeiros, sou amigo de muitas pessoas, não podem acreditar no que aconteceu com os Estados Unidos da América. Não somos mais respeitados. Eles não gostam de nós, damos a eles tudo o que querem e acham que somos estúpidos, acham que somos pessoas muito estúpidas. O que estamos fazendo por outros países e eles não fazem nada por nós. O que este homem fez é absolutamente criminoso. Obrigado, presidente Trump.